Oi, está começando o 57º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E o assunto hoje é Brasil, especificamente a nossa independência. Dá uma sacada no que vem por aí. O que sustenta o grande tirano? Os seus 2 braços? A sua única cabeça? Não, são os milhares de braços dos seus súditos, as milhares de cabeças dos seus súditos. Quando o Brasil está a correr bem, toda a gente se volta para o Brasil. É como se houvesse ali uma hipótese de paraíso. Qualquer coisa que não, se calhar nenhum país concentra isso de uma maneira tão efusiva. Mas quando dá errado, quando está a correr mal, o país vira as costas para o Brasil. O 451 MHz tem o apoio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Vai ao ar todo o último final de semana do mês o nosso Clube Rádio Companhia, um clube de leitura que percorre os livros do nosso catálogo. E a gente abre 2022 com O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, livro vencedor do Prêmio Jabuti como melhor romance literário do ano. Para o papo, convidamos a doutoranda em Teoria Literária pela USP, Fernanda Silva e Souza, e o escritor e roteirista Volpe. Acompanhe a Rádio Companhia semanalmente no seu tocador de podcasts. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, eu sei que para muita gente está difícil voltar ao ritmo em 2022. Mas é bom a gente tomar fôlego, porque o ano mal começou e vem muita coisa importante por aí, inclusive relacionada à nossa identidade nacional. É isso aí, 2022 tem efemérides importantes ligadas a essa grande questão que é o que é ser brasileiro. Esse ano, como todo mundo sabe, a gente comemora os 200 anos de independência do Brasil. Mas será que tem clima para comemorar nesse Brasil de 2022? Para responder isso, a gente convidou uma convidada de cada lado do Atlântico. Você já ouviu um pouquinho aí, uma palhinha do que elas disseram na escalada do programa. A gente convidou as 2 estrelas da capa da nossa edição de janeiro, a edição impressa da 451, que ainda está à venda nas bancas, está no site da revista e também na casa dos assinantes. A Lília Schwartz e a Isabel Lucas. Bom, a Lília você já conhece, ela já apareceu aqui no podcast, foi uma das primeiras entrevistadas aqui do 451 MHz, lá pelo 3º episódio. Ela veio falar sobre arte feita por mulheres. Isso foi lá em 2019, parece que passou muito tempo, né? E agora a Lília Schwartz volta aqui no 451 MHz para falar do ponto de vista de historiadora, antropóloga e também uma analista da sociedade brasileira, que ela vem sendo ultimamente, principalmente com o trabalho nas redes sociais, para falar dos 200 anos de independência do Brasil e também daquilo que a gente está vivendo nesse país nos dias de hoje. A Lília já publicou mais de 20 livros pela Companhia das Letras, que é a editora da qual ela é fundadora e editora atuante, entre os quais Brasil, uma biografia, o Dicionário da República, que foram escritos ambos com a historiadora Heloísa Starling, e também um livro importante sobre o autoritarismo brasileiro, que faz a ponte entre o que a gente está vivendo hoje no Brasil e o nosso passado. E para bater esse papo com a Lília, eu convidei uma repórter que é também uma escritora e publicou um livro importante recentemente que trata do Brasil através dos livros. Ela visitou várias partes do país e tentou identificar nesses lugares as raízes literárias de alguns dos nossos mestres da literatura. Eu convidei a Isabel Lucas para entrevistar a Lília Schwartz e elas conversaram em Lisboa, em outubro de 2021. E agora elas voltam a se encontrar aqui no podcast, nessa conversa que você vai ouvir agora e que foi conduzida pela nossa editora Paula Carvalho. Obrigada, Lília, Isabel, por estarem aqui no 451 MHz.
As duas estão na capa da edição de janeiro da revista, né? A Isabel Lucas fez uma entrevista super legal com a Lília. A Isabel também lançou ano passado o livro Viagem ao País do Futuro, que saiu pela CEP, tudo a ver com a conversa que a gente tem hoje. A Lília também lançou um livro sobre o autoritarismo, né? Pela Companhia das Letras. Quero agradecer, então, primeiro a presença das duas aqui. Obrigada. É um prazer estar aqui com amigas, tanto a Paula como a Isabel. Primeiro eu queria perguntar que a entrevista que saiu aqui na revista de janeiro, da 451, vocês fizeram lá em Óbidos, né, durante um festival literário. Imagino que tenha sido a primeira vez que tenham viajado para algum festival literário durante a pandemia ou em algum momento que a pandemia estava um pouco mais arrefecida, né? Queria saber como é que foi essa experiência de viajar e de encontrar as pessoas, né, ao vivo de novo depois de tanto tempo em casa. Quem quer começar? Acho que pode ser a Lília começar e depois a Isabel? Pode. Bom, essa foi de fato uma imensa emoção, porque durante algum tempo nós achamos que o festival não poderia ocorrer, sobretudo presencialmente. Depois achamos que também, em função da péssima gestão de Jair Bolsonaro e do seu Ministério da Saúde, foram tantos ministros, né, com relação à pandemia, que os brasileiros também continuariam impedidos de entrar em Portugal, o que fazia imenso sentido. Então foi muito em cima da hora que nós soubemos que poderíamos viajar. É difícil descrever a sensação. Primeiro, uma sensação de grande temor, né? Existia essa coisa chamada aeroporto, onde nós levávamos mala, despachávamos mala. Então, primeiro, um certo temor, né, de se seria possível, de fato, viajar, fazer esse deslocamento, que mais do que um deslocamento físico, é um deslocamento mental, né? Um deslocamento emocional e emotivo também. E depois, a sensação de andar num país sem máscara, né? No começo, nos ambientes públicos, é claro, né? A minha sensação era de estar um pouco nua. Toda vez eu sentia que estava faltando alguma coisa, né? Que eu havia esquecido alguma coisa, porque isso não era uma realidade no Brasil. E ainda mais estar no festival, provavelmente Isabel já deve ter participado, mas um festival em Óbidos, essa cidade encantada, murada, maravilhosa, uma cidade que inspira muito aos historiadores, né? Ou seja, né, é impossível não viajar também no tempo, estando em Óbidos, e cercada de pessoas tão encantadoras, né? Eu tive a felicidade de participar de 2 mesas, uma com a Isabel, que fez com que eu pudesse também trabalhar com essa ideia da comparação, né? A comparação que nos faz tão melhores, porque nos descentra de um lado e nos permite relativizar a nossa própria realidade, né? Então foi uma grande experiência. Eu não vou esquecer, né? Dizem que a primeira vez a gente não esquece, né? Eu não vou esquecer o que foi esse festival literário em Óbidos. A minha viagem foi um bocadinho mais curta, foram muito menos quilómetros, não tive que passar pelo aeroporto e, como a Lília disse, de facto não foi a minha primeira vez em Óbidos, mas foi a mais emotiva de todas. Eu senti que havia ali uma necessidade muito grande das pessoas finalmente poderem estar juntas a conversar sobre coisas que lhes interessavam e mesmo jogar, como vocês dizem, jogar conversa fora, sem aquele medo, porque foi um momento de alívio em Portugal também em termos de pandemia. A população está quase toda vacinada e, portanto, as coisas estão mais calmas nesse sentido, mas foi um momento de grande emoção e de grande partilha, onde todas as conversas a que eu assisti tiveram esse brilho, o brilho do reencontro, não é? E como a Lília disse, eu também não vou esquecer este encontro com ela, sobretudo, porque foi a única vez que eu vi o meu livro do Brasil. Foi o que ela tinha, foi o que ela me trouxe e tinha nas mãos, e essa conversa que dali saiu, que é, como ela disse, uma conversa para descentrar, porque a minha viagem ao Brasil também foi um bocadinho essa tentativa de olhar de uma maneira diferente para aquilo que cada um de nós é e aquilo que cada um de nós pode dar ao outro, num lado que tem a ver com partilha de experiências, e são experiências diferentes. Essa conversa mais aberta, com menos defesas. Voltando um pouco para esse ano que se inicia, né? É um ano com muitas efemérides, né? Até vocês comentam isso na entrevista. Um dos mais importantes são os 200 anos de independência do Brasil.
Enfim, gostaria de saber como é que você, Lília, está pensando sobre esse tema, né? Você que é historiadora também, esse momento que o Brasil está passando. E, Isabel, queria saber se você sabe como é que Portugal recebe esse tipo de efeméride histórica. Enfim, aí a gente poderia começar a falar um pouco dessas ligações históricas entre Brasil e Portugal também. Isabel, quer começar? Lília. A gente sempre faz isso, Paula. Fique atenta. Sim, acho que a Lília pode trazer aqui o lado da historiadora, que eu acho importante para contextualizar. Não, Isabel, essas alturas também mas vamos embora, né? Mas vamos lá. Eu acho muito difícil falar no Brasil do centenário da independência sem mencionar a semana de 22. É um pouco a metáfora do Padre Vieira do pássaro e a sombra, né? Porque, afinal, a semana de 22 em São Paulo foi também uma boa ideia para se opor, para criar ruído em relação às festividades tão ufanistas que estavam sendo preparadas naquela circunstância para o centenário da independência de 1922. Eu não sou contra o ufanismo, não sou contra, mas eu acho que, como dizia Lima Barreto, que participou, foi a última vez que Lima Barreto foi visto andando na cidade do Rio de Janeiro, porque depois ele viria a falecer, foi para cobrir, como jornalista, as celebrações do centenário de 22, uma série de edifícios efêmeros que foram sendo construídos. E Lima Barreto disse que os brasileiros estavam contaminados pela febre da patriotada, que, segundo ele, não era patriotismo, era ufanismo barato. Então, a Semana de 22 foi criada para contestar a Semana de 22, que também tem vários problemas, né? Porque a gente precisa entender que foi uma semana em São Paulo e não de São Paulo. São Paulo tentou sequestrar a ideia de modernismo, quando sabemos que o modernismo começou muito antes, em muitos lugares. O modernismo é um processo, né? Não é um desaguadouro, como foi a Semana de 22. Mas semana que teve a sua importância nesse contexto, né? Ou seja, de questionar estruturas por demais arraigadas. Mas como é que eu estou vendo as celebrações do bicentenário em São Paulo? Eu estou vendo com grande preocupação, porque nós sabemos que, também no caso do centenário, existiram vários sequestros, né? De um lado, um sequestro de São Paulo, né? Ou seja, São Paulo foi transformando crescentemente o evento às margens do Ipiranga como o evento de emancipação, quando nós sabemos que a grande data foi o contexto da coroação de Pedro I no Rio de Janeiro. Também, atualmente, está tendo um sequestro fardado, um sequestro militar, né, da cena de 22. Isso eu me refiro aos usos que a pessoa que atualmente ocupa o Palácio do Planalto tem feito, né, do 7 de setembro, tentando transformar, né, o que foi uma emancipação com Portugal num projeto armado, né, ou seja, relendo a cena como se fosse uma cena militar e fardada. O Brasil é um país que imagina emocionalmente a sua independência a partir de uma tela, da tela do Pedro Américo, uma tela, por sua vez, imaginada, porque pautada numa tela do Meissonier, um artista francês, né? Isso não é uma primazia do Brasil, né? Nós podemos falar da imagem do Delacroix, né? Que é uma imagem também criada, na verdade, para as revoluções de 1830, mas que acabou sendo uma tela pela qual os franceses se imaginam. Ou aquela cena, né, da travessia do Rio pelos colonos norte-americanos. Então, isso não é uma novidade. O que é uma questão importante para a gente discutir, para que eu possa ouvir Isabel também, é que, primeiro, o processo de emancipação brasileiro não está vinculado a uma data, e tampouco a isso que os brasileiros fazem, essa sequência de datas, o cumpra-se, o fico. Não é isso, foi um processo que se iniciou muito antes, podemos falar das Inconfidências Mineiras, da Conjuração Baiana, e terminou muito depois. Eu diria que só termina com a Revolução dos Malês no Rio de Janeiro na década de 30. Mas os brasileiros se fiam nessa data, né? Nessa sequência de data, como se o império fosse um destino. Não era um destino, porque tivemos uma independência muito conservadora, na base do Lampedusa. É preciso que algo mude para que tudo fique igual, para que se mantenha o sistema escravocrata, para que se mantenha o sistema de grande propriedade, para que se mantenha as elites conservadoras. E para isso se fez o quê? As elites que não pretendiam a emancipação de Portugal se viram constrangidas à emancipação, porque desde a rebelião liberal do Porto, que, convenhamos, quero ouvir Isabel, era mais liberal para Portugal do que para o Brasil, porque para o Brasil era recolonizadora. Desde então,
as elites portuguesas vinham exigindo a volta da família real e vinham exigindo a recondução, a recolonização do Brasil. Como a história não volta atrás, as elites se viram obrigadas a pensar num projeto de emancipação que deveria ser muito conservador, para que nada mudasse. E por isso foi imaginada essa ideia de uma independência com um imperador, um príncipe português, à frente do processo. Muito conservadora, porque nós viramos um império cercado de repúblicas por todos os lados e com grande desconfiança nas Américas. Então, acho que nós, brasileiros, vamos ter que falar desse processo que começa com a vinda da família real, em 1808, né, e não termina em 1822, quando Dom Pedro I estava às margens do Ipiranga, declarando, num burro, né, declarando a independência para poucas pessoas que lá estavam. Então, enfim, acho que esse é um processo muito complicado e os brasileiros vão ter que mostrar conhecimento, serenidade, né, e apego emocional também, para poder discutir a independência nos seus próprios termos, numa independência muito conservadora, palaciana e imperial, né? Uhum. É curioso a Lília estar a falar do 7 de setembro. O meu primeiro 7 de setembro no Brasil foi 7 de setembro de 2019, o primeiro 7 de setembro da era Bolsonaro, chamamos-lhe assim, não é? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu tive precisamente essa percepção, a percepção de uma celebração quase fascista, muito militarizada, onde todas as pessoas que queriam entrar tinham que passar por uma segurança e aquilo tudo entrou no meu sistema, porque eu não estava à espera daquilo, eu estava à espera de uma festa, mas já sabia que havia uma tensão, porque a cidade estava dividida, porque o Brasil estava dividido e porque sabíamos que só parte do Brasil parecia estar a celebrar a independência, porque alguém tomou conta desse lado, não é? Desse lado festivo, e que não foi o Brasil inteiro, não é? Alguém me avisou, veja lá que cores é que leva para o espaço onde eu ia estar como jornalista. E eu lembro-me dessas questões todas passarem pela minha cabeça, não é? Aquilo que nós em Portugal aprendemos do que foi a independência do Brasil na escola, não é? E depois aquilo que continuamos que nos continua a chegar por outras vias e que não é muita coisa. Eu acho que essa conversa que a Lília fala, que é preciso haver essa conversa para desmistificar uma série de coisas, deveria ser uma conversa conjunta, deveria ser uma conversa em que nos ouvíssemos portugueses e brasileiros, porque aqui está, 2022 entrou e estou a falar de nós jornalistas, entretanto apercebemos que temos que fazer coisas, é preciso fazer coisas para falar disto, porque eu lembro-me muito da forma apaixonada como os jornais portugueses fizeram a cobertura das eleições que levaram à vitória de Bolsonaro, e houve muita emoção por aqui e também muita emoção depois dessa vitória, uma emoção má, uma emoção, quase um choro. Portugal quase que chorou quando Bolsonaro ganhou a eleição. Posso estar a exagerar um bocadinho a dizer isto, mas a grande maioria dos portugueses não gostou daquilo a que assistiu. E estas interpelações todas que entretanto existem, também a nível do discurso, da descolonização, como é que ela está a ser feita, como é que nos apropriamos ou não de determinados momentos da história, como é que a história do Brasil é ensinada aqui e como é que a história de Portugal é ensinada aí, que não é como se diz, não é só uma celebração, ou pode ser uma celebração, mas é um momento de pensarmos esse período da história que de alguma maneira nos liga para sempre, mas também nos afasta em muitos sentidos. Eu acho que essas questões deviam estar vivas e eu lamento sempre estas coisas, que é só nos lembramos destes períodos, destas datas, quando elas estão a acontecer, as datas redondas, e depois vêm os discursos muito diplomáticos, muito para não ofender ninguém, muito celebratórios apenas, mas onde se discute muito pouco do que interessa e eu gostava que este ano de 22 fosse um ano para se fazer perguntas incómodas para os dois lados, não é? É uma das coisas que eu gostava mesmo que este 22 servisse. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho, ou então, como diriam os historiadores, um interregno, e logo em seguida vamos voltar com a segunda parte da entrevista da Lília Schwartz com a Isabel Lucas. Eu queria aproveitar esse tempinho de intervalo para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e autores LGBTI+, indicaram aqui no podcast os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores.
Você pode ouvir essas dicas no site da 451. A gente reuniu todas elas com vários links, fotos e outras milongas mais. Ou na descrição desse episódio você encontra o link para acessar esse conteúdo. E no finalzinho desse episódio, a escritora Amara Moira deixou com a gente mais uma dica para a gente celebrar o mês da visibilidade trans, que acontece agora em janeiro. O 451 MHz tem o apoio do Grupo Editorial Record. Que Roberto Carlos é recordista em vendas de discos e dono de muitos dos maiores sucessos da música brasileira, todo mundo tá cansado de saber. Mas e se eu te contar que chegou a hora de conhecer um Roberto Carlos que pouca gente conhece? No primeiro volume da biografia Roberto Carlos Outra Vez, publicado pela editora Record, o autor Paulo César de Araújo parte de uma pesquisa extensa e minuciosa em documentos, arquivos, acervos e depoimentos para narrar o começo da vida e da carreira do rei. O Paulo César é autor de Roberto Carlos em Detalhes, livro que foi alvo de uma disputa judicial e que abre o caminho para a histórica decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a liberação de biografias não autorizadas. Dessa vez, Paulo volta ao seu biografado mais ilustre com um livro novo, totalmente refeito, e com uma estrutura que relaciona as canções mais conhecidas do Roberto com cada etapa da vida dele. Em Roberto Carlos Outra Vez, você encontra histórias inéditas, curiosidades e detalhes incríveis, inclusive sobre como nasceram hits como Sua Estupidez, Quero que Vá Tudo pro Inferno e As Curvas da Estrada de Santos. O primeiro volume de Roberto Carlos Outra Vez, publicado pela editora Record, já está disponível nas melhores livrarias. Lembrando que os assinantes da 451 têm 30% de desconto direto no site da editora. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da conversa com a Lília Schwartz e a Isabel Lucas, eu queria te fazer um convite. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista em vários formatos, impressa, digital, newsletter, clubes do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura, seja para você mesmo ou então para dar de presente para alguém. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio no seu tocador de podcast e fazer a sua assinatura. Muito obrigado, então, a todos os nossos ouvintes entusiastas. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, e vamos lá, então, para a segunda parte da entrevista da Paula Carvalho com a Lília Schwartz e a Isabel Lucas. Essa questão, né, do império, quando a gente aprende na escola no Brasil, né, é o Brasil colonial, aí depois vem a independência, aí de repente parece que muda alguma coisa, né, que é o Brasil império e depois é a república. Essas divisões históricas, né? Só que a gente ainda tem que lidar com esse passado colonial, né? Tanto o Brasil quanto em Portugal também, né? Em Portugal eu sei que voltou à tona, né, de como é que Portugal tem lidado com esse passado colonial, né, de reparações históricas também. Se Isabel e Lília pudessem comentar um pouco essa questão de como esse passado colonial continua muito presente, como é que cada país está lidando com isso? Sim, eu aqui estou a fazer a parte má, a parte do colonizador, não é? E lembro-me de uma conversa onde eu estava em São Paulo, onde se falava da língua portuguesa e eu ser a única portuguesa na sala, era uma sala onde estavam muitos académicos e muitos escritores, e alguém me apontar como eu estando ali em representação do colonizador. Eu não estava em representação do colonizador, eu sou portuguesa e de facto, enquanto portuguesa, penso muito nisto, no papel de Portugal. O Brasil foi a colónia portuguesa, entre aspas, a colónia que Portugal teve que se tornou independente mais cedo. Nós tivemos que lidar com isso. O meu pai foi soldado na guerra colonial, portanto, essa questão colonial ainda está muito presente, tem testemunhos vivos do que aconteceu, e é um assunto muito delicado neste momento ainda em Portugal e que está a levantar muitas polémicas, sobretudo na maneira como se deve ter um discurso sobre a descolonização ou pós-colonial e como é que Portugal se deve ou não posicionar nesse aspecto. Portanto, é uma conversa muito importante neste momento e claro que nessa conversa
entra o Brasil de uma maneira muito forte, porque o Brasil, apesar de ser um país novo, não é? É destas colónias todas o país mais velho e o que consegue ter já algumas questões bem definidas. A maneira como vocês, por exemplo, já lidam com a questão da linguagem aplicada a este tempo da história, acho que é muito interessante e nós temos alguma coisa a aprender com isso, ou bastante a aprender com isso, e também perceber como é que isso nos pode ajudar a lidar com este outro presente que ainda é uma ferida aberta, não é? O presente das ex-colónias africanas é uma ferida ainda muito aberta e difícil de conversar. E o Brasil conversa sobre a descolonização do Brasil e sobre as marcas que nós deixámos aí, pode ser uma lição. Houve um momento em que nós achámos que o Brasil, se calhar, estaria resolvido, mas não está, nada está resolvido nestas questões, porque as feridas que não sararam voltam a aparecer e há muitas coisas que é preciso voltar a pôr em cima da mesa. E a minha viagem ao Brasil deu-me essa percepção de uma maneira muito maior, mas muito maior do que todos os livros que eu pudesse ter lido sobre o assunto, e foram muitos, incluindo os que a própria Lilia Schwartz foi escrevendo. E também, se calhar, a maneira como nos interpelam. Há pouco tempo vi um estudo de um jornalista português, que esteve na Embaixada do Brasil enquanto adido cultural. Ele fez uma tese de doutoramento em que dizia que o Brasil neste momento tende a ter uma atitude de revolta e de algo violenta em relação a Portugal. Essas são questões que eu acho que devem ser conversadas. Porque é que está a acontecer? Como é que nós podemos lidar com isso? Bom, gostei muito do que a Isabel chamou a atenção, porque é bonita essa ideia dos dois lados do Atlântico, né? E muito bonito como os brasileiros não pensam nesses termos que Isabel colocou com grande simplicidade, complexidade, que o Brasil foi a primeira colônia a se libertar. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro aqui para pensar as efemérides no que elas carregam e no que elas escondem, não é? Ou seja, vamos pensar na celebração, todo o país vive da celebração, né? Estamos passando por um momento tão duro, internacionalmente, mas nacionalmente, que é esse momento da pandemia. Eu não sou contra a celebração, né? Eu sou contra a celebração que seja usada com fins eleitorais, com fins ideológicos. Essa celebração eu sou muito contrária. E uma celebração que não permita que a gente pense, de novo como Pássaro e a Sombra, em políticas de reparação. Eu acredito piamente que o nosso presente está cheio de passado, mas acredito também que a gente não pode fazer essa leitura de colocar o passado nas costas alheias, né? Ou seja, tudo que nós temos de problemas vem dos portugueses? Não, porque após a independência, que já são 200 anos, nós construímos fortemente, nós brasileiros e brasileiras, esse país autoritário que agora está evidenciado, né, na gestão de Jair Bolsonaro, mas que sempre existiu. Primeiro que a culpa não é dos portugueses, né? Ou seja, se nós herdamos estruturas pesadas, se o fato de termos sido o último país a abolir a escravidão mercantil pesa nas nossas costas até os dias de hoje, o fato de ter construído um país muito desigual, onde a desigualdade virou uma linguagem, né, uma linguagem naturalizada, ela vem do nosso passado, mas vem também do nosso presente, né? Vamos combinar que 200 anos não é pouco num país de 500 anos, né? Ou seja, desse país inventado pelos portugueses. Sim. Porque é fato que, como dizia Oswald de Andrade, quando os portugueses descobriram o Brasil, os brasileiros já haviam descoberto a felicidade, né? Enfim, falando dos povos indígenas que já estão aqui há muito tempo. Mas penso que temos que falar em reparação, né? Políticas de reparação são políticas necessárias no Brasil. E políticas de reparação são mais do que políticas só financeiras e pecuniárias, que são políticas de retomada da nossa história, de revisão dessa nossa história. Pensar que como a nossa história é profundamente colonial, é profundamente masculina e profundamente branca. É sim uma historiografia dura, né, com o seu passado colonial e o seu presente colonial. Dura com a questão da escravidão. E há de ser, né? E acho que o que nós estamos vivendo são enfrentamentos, né? Isabel chamou a atenção para a questão recente da descolonização em África, e eu chamaria atenção para o nosso Eduardo Lourenço, né? Que sempre tem aquele livro maravilhoso, O Labirinto da Saudade. Labirinto da Saudade. Exatamente, que é um livro maravilhoso que fala como os portugueses são um povo que durante muito tempo, porque acho que quero ouvir Isabel sobre isso, tinha uma projeção de uma identidade parada no passado, né, parado nesse período heróico da colonização, de um Portugal grande, sim, do seu império. E já os brasileiros também têm um problema, que é essa identidade eternamente voltada para o futuro, né? Até quando nós vamos ter que projetar para o nosso futuro? Não vamos poder abrir uma escuta para pensar o nosso
tempo presente, né? Então, acho que são questões que nos irmanam e questões que nos separam também. Sim. Eu penso que as gerações mais recentes, espero que já não estejam a ser ensinadas dessa maneira. A minha ainda herdou, apesar de eu já ser de uma geração pós-ditadura. Salazar sobreviveu durante muitos anos, criando essa ideia de um Portugal mítico, de um Portugal que estava-se a tornar pequeno, mas que resistia porque já foi a maior potência do mundo. E esse imaginário de nós fomos a grande potência mundial, quer queiramos, quer não, ainda está no imaginário dos portugueses. Nós já vamos resistindo a isso, não é? Vamos lidando com isso de outras maneiras, mas essa ideia de que fomos o país que inventou a globalização, por exemplo, era uma das coisas que nos eram muitas vezes postas, não é? Esta ideia imperial, grandiosa, não é? Era-nos transmitida quase como uma compensação pela pobreza com que as gerações que viveram na ditadura tinham que lidar. Como é que nós, tendo crescido assim, não é? E tendo vivido a ditadura mais longa da história da Europa, não é? Foram quase 50 anos de ditadura, onde isto foi ensinado a várias gerações e passado a várias gerações, podemos, entretanto, limpar-nos um bocadinho disto e ficar apenas com o que não é tão mau de tudo isto. Nós não podemos apagar o passado, nós temos que lidar com o facto de sermos um país periférico, mas por outro lado de sermos um país atlântico e que tem esta língua comum com países de todos os continentes. E sim, a outra palavra que você usou e que eu acho que deve ser recuperada, que é a retratação, ou temos que nos retratar, mas sem a ideia de, muitas vezes, de vingança, de revenge que está associada a essa ideia, não é? Só completar um pouquinho o que a Isabel dizia, que eu achei tão bonito. Eu sempre recorro a uma referência do etnólogo Claude Lévi-Strauss, que diz que a diferença entre o mito e a história é que o mito promete que o passado será igual ao presente. E a história promete que o passado não será igual ao presente, né? Ou seja, estamos falando aqui de uma história cíclica e de uma história que muda. Eu diria que essa ideia de um Brasil grande, essa visão mítica que você chamou a atenção de um Portugal grande, também existe nessa visão mítica que nós construímos da independência de um país grande e unificado, né? Hoje nós sabemos que essa lenda da independência sem guerras, da independência ordeira, foi também construída como um projeto político. Nós sabemos que existiram lutas a favor dos portugueses contra o Rio de Janeiro no Nordeste e no Norte. Sim. Né? Nós não podemos esquecer que o Brasil não era uma realidade unitária. Enfim, o estado do Grão-Pará e Amazonas tinha relações muito mais fortes em 1822 com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. É essa ideia da construção de uma historiografia muito sudestina e que abafou as divisões e as contradições. Penso como você que reparação não é vingança, mas reparação é uma espécie de retomada cívica do nosso passado, do nosso presente e do nosso sonho de futuro, que nós vamos ter que refletir, né? Por que construímos essa versão tão bela e tão mítica da nossa independência, né? Então, são muitas questões que podem e devem aflorar e que farão bem para a nossa cidadania e para as nossas relações, né? Nas relações Brasil-Portugal aqui. Por um tempo eu trabalhei no Museu Paulista, né, que aqui em São Paulo se conhece mais como Museu do Ipiranga, só que o pessoal lá do museu não gosta de chamar Museu do Ipiranga, que é Museu Paulista, que é meio uma história de São Paulo, né, mas também uma história do Brasil pelo olhar de São Paulo, né, então tem uma idealização da figura dos bandeirantes, enfim. E o 7 de setembro, para o museu, ele estava fechado, né, para restauração, vai reabrir, né, com essas comemorações dos 200 anos, e é uma comemoração muito importante para o museu. E vai muita gente ver o museu, muita gente acredita que o Dom Pedro e a Marquesa de Santos moraram lá, na casa que é o museu, e aí vai gente vestida como Marquesa de Santos ou como Dom Pedro, enfim, e tirar fotos. Então, é uma comemoração bastante popular, que ainda tem uma idealização sobre a monarquia. E a outra coisa que eu ia comentar é sobre a ideia do Império Português, porque aqui no Brasil a gente não aprende direito isso, né? A gente não tem uma ideia do que é esse império, né? Não só, né, as colônias africanas, né, que o Brasil também tinha uma ligação muito forte com Angola, principalmente, né, isso já Luiz Felipe de Alencastro, Roquinaldo Ferreira e outros historiadores também já mostraram isso, mas as colônias em outros lugares do mundo, asiáticas também, né, então a gente vai ver muita influência em Goa. Fui para Malásia e ali na costa, numa cidade chamada Malacca,
você teve colonização portuguesa. Eu fui lá e vi o final de uma festa de Junina, sabe? Era Festival de São João. Tinha lá no meio da Malásia. E eles têm uma língua meio misturada com português, que chama Cristang. No Japão também a gente vê restos disso também. Então, Macau, né, na China, acho que foi a última colônia oficialmente que Portugal deixou de ter. Então, você vê essa influência imperial de várias partes do mundo ligadas por essa ideia de império que a gente não aprende no Brasil. E essa construção do Museu do Ipiranga fala muito a respeito da nossa independência e de São Paulo, porque o museu também foi sendo construído como um museu de etnografia, porque era um museu que era dedicado a uma ciência evolutiva e que culminava na questão da independência, como disse a Paula também. Ele foi construído como um palácio mesmo, né? Um palácio para São Paulo, né? Para a memória de São Paulo, que seria a memória do Brasil. Né? Nada disso deu certo, porque o museu seria inaugurado quando mudou o regime, viramos uma república. Como é que a república ia enaltecer, ia dar fundos para um museu dedicado à monarquia? Por isso, talvez, que os profissionais do Museu do Ipiranga não gostam de chamá-lo de Museu do Ipiranga e preferem chamá-lo de Museu Paulista. É curioso estar a falar disso, porque às vezes, pelas coisas mais simples, nós chegamos a essa espécie de trilha que nos leva à volta das pegadas, não é? As pegadas subsistem. Num dos capítulos do meu livro, eu encontro um rapaz no Brasil que me fala do sarapatel. O sarapatel, que é um prato que corre mundo, não é? Ele põe as raízes do sarapatel no norte da África, não é? Mas em Goa existe o sarapatel. Quando nós percebemos a volta que o sarapatel deu, não é? E quem é que levou o sarapatel a quem, não é? Nós temos que seguir, de facto, as rotas dos portugueses, porque há em Goa, há na beira interior, há na África do Norte. Provavelmente quando Portugal foi invadido pelos muçulmanos, os mouros. Como é que estas coisas todas nos podem ensinar um bocadinho esta volta, que é uma caminhada de um povo, não é? Que os portugueses nunca estavam satisfeitos com o facto de se limitarem a este pequeno retângulo aqui e foram andando sempre pelo mundo, de uma maneira às vezes mais invasiva, de outras maneiras mais curiosas e aventureiras. Também tive essa percepção ao viajar pelo Brasil, desse desconhecimento, enquanto nós aqui isso é-nos ensinado na escola de maneiras às vezes menos próprias, como aquela que eu referi há pouco, mas de outras também que de facto nos levam a perceber um bocadinho influências e como é que certas palavras existem, como é que nós fomos contaminados no bom e no mau sentido por tantas coisas, porque nós também trouxemos coisas do mundo para aqui, não é? E acho que era importante percebermos, e não só os portugueses, mas também eu gostava de perceber qual é a ideia de alguém que vive em Moçambique, ou de alguém que vive em Timor-Leste, ou de alguém que vive em Macau, desta experiência de facto que é pertencer a qualquer coisa, nem que seja uma pertença mínima. Podem ter ficado com uma palavra, podem ter ficado com um prato, podem ter ficado com uma tradição como as festas joaninas, que aqui nós chamamos de santos populares, não é? Isto é saber a história do mundo também, não é? Esta ideia de conexão. Porque é que no Brasil, porque é que nós em Portugal não temos livros do Brasil que façam parte da literatura brasileira, que façam parte da nossa escolaridade obrigatória? Isso dar-nos-ia uma dimensão enorme, e não acredito que seja por uma ideia, porque isso já não existe, não é? De uma ideia de descolonização ao contrário, não é? Acho que aqui é uma falta de atenção, é uma desatenção enorme. Nós portugueses, nós brasileiros, nós africanos de língua portuguesa, nós asiáticos com a tradição de portuguesa, temos uma coisa todos em comum, que é a diáspora. Nós somos pessoas que andam pelo mundo, todos. Isso vem de onde? Há muitos povos que não são assim. Foi o circuito atlântico que permitiu a existência do tráfico de almas, né? do terrível tráfico negreiro, né? Que o Brasil só abole em 1850, que também fez parte desse fluxo, né? Povos que migram não por opção própria, mas coercitivamente, por imposição. Mas como nesse tráfico vieram também, além de pessoas escravizadas, também técnicas, filosofias, cosmologias, culinária, religiões, planejamentos, técnicas artísticas, técnicas de usar o metal, né? Ou seja,
Por exemplo, Luiz Felipe de Alencastro chama a atenção que o primeiro país que reconheceu a nossa independência, antes mesmo de Portugal, que só faria em 1825, com uma conta longa. Eu comprei uma briga grande, né, quando eu fui publicar o meu livro A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, porque eu provei que o Brasil pagou pela sua biblioteca, pelas embarcações, pela prataria, pagou por tudo. Então, antes mesmo de Portugal, antes mesmo dos Estados Unidos, a primeira nação com quem nós negociamos a independência foi Angola, né, justamente para não interromper o fluxo de mão de obra escravizada, né? Então, são questões fortes aí, né? Questões que sempre têm muitos ângulos, né? E são todos esses ângulos que nós temos que falar. Que paira no Brasil esse ideário da monarquia. No Brasil, todo mundo que se destaca vira rei, rei da voz, rei do futebol. No Brasil, as pessoas procuram pelos seus ancestrais nobres, né? Tudo isso numa república, né, gente? Então, temos que falar desse ruído, não é? Enfim. E Deus é brasileiro, né? Deus é brasileiro. Deus, no limite. Ele anda muito esquecido de nós, esse Deus, né? Mas, enfim. A Isabel escreveu, antes de escrever o Viagem ao País do Futuro, escreveu um livro, Viagem ao Sonho Americano, né? Que ela visitou os Estados Unidos logo no começo do governo Trump, né? Qual é a sua percepção dos Estados Unidos e do Brasil, né, nesses inícios desses governos, digamos, fascistas, populistas, enfim? E também queria que a Lília aí fizesse algumas considerações entre esses governos, assim. Bom, vou falar numa perspectiva muito mais de quem andou pelo território e pelo terreno e de quem leu algumas coisas para tentar perceber o que estava a passar. Portanto, foi esta a minha abordagem. O Estado natural dos Estados Unidos é uma desunião que é feita de matéria religiosa, política, cultural, portanto, norte-sul, enfim. Muitos interesses que dificilmente se podem encontrar num país e que se encontraram numa língua, ali, a língua inglesa, que também tratou de silenciar, em termos de poder, as restantes línguas. O Trump vem dividir para reinar, se assim se pode dizer, é um clichê, mas ele aproveitou esse momento de grande divisão dos Estados Unidos, em que uma classe média que está a perder poder de compra, que se sente esquecida, que perde influência, olha para a Europa e vê uma Europa que está a ser invadida aqui, com muitas aspas, por refugiados, e esse papão é de alguma maneira vendido como argumento político, como uma ameaça ao que poderia acontecer aos Estados Unidos em relação ao que vem da América do Sul. Isto de uma maneira muito simplista foram os argumentos do Trump para conquistar poder. Eu acho que no Brasil aconteceu uma coisa semelhante, que teve muito mais ardil, não é? Daquele ano de 2016, não é? Que aí sim, se calhar foi o ano em que o Brasil se dividiu à volta de um impeachment que mostrou um Brasil que se calhar o Brasil nunca tinha assistido, ou seja, o Brasil pôde assistir ao espetáculo da governança no Brasil, não é? E o mundo pôde assistir àquilo, e aquilo expôs coisas que se calhar muita gente não estava preparada para assistir. E quando se vem falar num lado e no outro, nos Estados Unidos ganha o candidato antissistema, no Brasil também se diz que ganha o candidato antissistema quando ele não é nada antissistema, não é? Ele pertencia ao sistema há muitos anos, mas foi com esse chavão que ele veio falar às pessoas, e vem falar numa linguagem aí de vingança, assim. Bolsonaro vai ao exemplo de Trump e quer replicá-lo, e usando o mesmo tipo de argumentação, que é a falácia, os fake news, fazer explodir esta espécie de discurso contra o jornalismo e contra tudo que sejam alguns estratos de população mais esclarecidos. Os artistas foram visados num lado como no outro, no Brasil suponho que ainda mais. Há aqui um paralelismo que pode ser feito, mas em dois países que, apesar de terem coisas em comum, são países muito diferentes, porque se os Estados Unidos continuam a ser cobiçados enquanto país para se ganhar dinheiro e sucesso, o Brasil neste momento não está numa fase dessas, já teve, não foi assim há tanto tempo, não é? Se lembrarmos disso, que houve uma corrida de imigração para o Brasil, como se o Brasil finalmente tivesse chegado ao seu futuro, não é? E depois percebeu-se que afinal não era assim, que as estruturas esclavagistas continuavam aí, sustentado nessa tal herança que vem de lá de trás de um Portugal que deixou essa marca aí. Eu acho que o Brasil poderia ter visto essa onda retrógrada, né? Eu sempre destaco que eu chamo de retrógrada porque é muito difícil, diferente de uma onda conservadora, né? Você tem políticos conservadores, sim, que respeitam a Constituição. O problema foi essa onda retrógrada, que desagou em países como Estados Unidos e Brasil, mas também Hungria, Polônia, e poderíamos citar tantos outros. O Brasil poderia ter visto.
porque nesses lugares todos nós podemos encontrar dirigentes homens, né, dirigentes brancos, de classe média ou média alta, no caso do Donald Trump, e muito ressentidos, no sentido de que eles vinham cobrar direitos que lhes foram roubados, como se os novos agentes, que vinham com projetos republicanos mais consolidados, como a população LGBTQI+, as mulheres, os negros, os indígenas, as populações com deficiência, né, estavam lá retirando os locais que eram direito desses homens de classe média, que sempre foram acostumados com a linguagem da branquitude. A branquitude é uma zona de conforto ontológica. A branquitude é uma norma tão forte que ela não precisa ser nomeada. Na minha opinião, é o recalque da branquitude que aparece culpabilizando e prometendo vingança para aqueles que roubaram os seus direitos. O problema não era o diagnóstico da falta de segurança. É uma pauta legítima. O que não é legítima é a saída propugnada por esses governos, a saída que significa armamentar o Brasil. Esses também são governos que alardearam muito o perigo do comunismo. Pelo menos no Brasil, né, que, como Isabel já destacou, é um país de situação muito distinta, o maior perigo não é o comunismo. Nunca existiu o comunismo implantado no Brasil. O maior perigo é a fome no Brasil. Fome que voltou no governo de Jair Bolsonaro. E o que nós estamos falando, Isabel já deixou muito claro, não é de Donald Trump, não é de Jair Bolsonaro. São das pessoas que sustentam, né? Estamos falando, pelo menos, do trumpismo, do bolsonarismo. E esse não está morto. Muitos brasileiros estão equivocados quando acham que a nossa meta será apenas fazer com que Bolsonaro não seja eleito. Eu quero muito isso. Essa é uma grande meta minha para 22. Essa é uma das questões que neste momento está a ser muito discutida precisamente nos Estados Unidos, é que Trump saiu de lá, mas o trumpismo não acabou. Não, a gente tem que pegar aquela filosofia do Laboissy, não é, Isabel? O que sustenta o grande tirano? Os seus dois braços, a sua única cabeça? Não, são os milhares de braços dos seus súditos, as milhares de cabeças dos seus súditos. É preciso que caiam também aqueles que o sustentam, porque senão nós vamos ter uma grande ilusão. Talvez isso que os brasileiros precisam entender, que é preciso formar uma frente progressista maior que as nossas diferenças. E como disse a Isabel, nós precisamos fazer as perguntas desagradáveis. E por que são desagradáveis? Porque elas se referem a nós mesmos. Qual é o nosso papel nesse pacto perverso e narcísico, não é? Para terminar, então, a conversa, infelizmente, chega ao final. Isabel, você que viajou, né, pelo Brasil a partir da literatura, né, chama Viagem ao País do Futuro. Que país foi esse que você viu e como é que você vê esse país do futuro? E essa pergunta eu também faço para a Lília, né? Como é que você vê esse país no futuro? Eu vi um país, é muito fácil dizer isto, pelo qual me apaixonei. Sim, eu fui para aí como estrangeira e sou estrangeira, sim, mas por um lado há uma familiaridade e qualquer coisa que eu percebo, como se houvesse um sentimento de pertença. Claro que o Brasil é um país gigante, um país feito de gente muito diferente, que eu gostaria muito que desse certo por isso mesmo, por ser feito de gente tão diferente e essas pessoas conseguirem viver todas num território. Quando o Brasil está a correr bem, toda a gente se volta para o Brasil, é como se houvesse ali uma hipótese de paraíso, qualquer coisa que não, se calhar nenhum país concentra isso de uma maneira tão efusiva, mas quando dá errado, quando está a correr mal, o país vira as costas para o Brasil. Isso, eu se fosse brasileira não sei como é que viria isso, mas há aqui um lado de esquecimento às vezes, e neste momento consigo perceber que a pessoa que está à frente desse país é muito pouco estimada pelo mundo e portanto é como se o mundo de alguma maneira quisesse penalizá-lo por isso, mas ao penalizá-lo por isso também está a penalizar todos os brasileiros. Uma das coisas que eu acho mais extraordinárias que vocês fizeram, com tudo o que fizeram e com a colonização, foi o modo como passaram a usar a língua portuguesa. Eu acho maravilhoso a criatividade, a liberdade, a falta de respeito no sentido mau que a palavra respeito tem, no sentido de restrição que a palavra respeito às vezes carrega, para com a língua, em usarem a língua do modo que ela é mais acertada às vossas convenções culturais, políticas, religiosas, territoriais. Eu acho isso uma das maiores riquezas que vocês nos deram, a nós portugueses. Eu recomendo demais o livro da Isabel. É um livro de muito afeto, no sentido de uma pessoa estar muito afetada
né, pelas realidades, né, e afeto no sentido transformador, né? Fiquei pensando, Isabel, quando você falava da questão da linguagem, no personagem Macunaíma, já que vamos falar tanto da Semana de 22, né, de Mário de Andrade, que ele dizia que ele era poliglota porque ele falava o brasileiro falado e o português escrito, né? Que é uma perspectiva de nós brasileiros, né? Exato. Olha, mas continua a haver essa diferença. Né? Nós somos bilíngues, nascemos bilíngues. Mas continua a existir. Continua, vai verdade. Continuar. Vocês continuam a fazer isso. Continuamos poliglotas no português e no brasileiro. E quanto à pergunta da Paula sobre o futuro, eu concordo com a Isabel, é a pergunta de 500 milhões de dólares, mas eu acho que o que nos entristece, eu que dou aula em Princeton há tanto tempo, é que nós viramos a piada pronta, né? Ou seja, Isabel definiu lindamente essa situação, percebo exatamente esse movimento, né? Na época de Lula, ou quando o Obama falou "He's the guy", né? As minhas aulas de Brasil encheram, de repente o Brasil tinha uma poção secreta que ia dar para o mundo. E no mesmo momento que nós construímos um Jair Bolsonaro, Bolsonaro consegue ser mais risível até do que Donald Trump, porque é uma cópia, e toda cópia é uma traição, é um falseamento, nós viramos piada pronta. Ou seja, como se nós tivéssemos voltado à nossa vocação de um país eternamente projetado na sua identidade para o futuro. Eu acho que nós precisamos parar com isso. A nossa saída tem que ser o presente. A gente não vai conseguir encarar mais um governo de Jair Bolsonaro com esse projeto de erosão das nossas instituições democráticas e, sobretudo, um projeto que capturou um nosso sonho, né? Uma nação vive de sonhos. E se nós formos capturados novamente por Jair Bolsonaro, isso será impossível, né? Será impossível a alegria que pode nos contagiar de pensar que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né? Que os eleitores te ouçam, Lília. Que os eleitores te ouçam. Muito obrigada, Lília e Isabel, pela conversa. Obrigada, eu gostei muito de reencontrar a Lília. Gente, eu agradeço demais. Gosto muito da Paula, gosto muito da pesquisa que a Paula faz e gosto, como se diz em Portugal, imenso da Isabel. A Isabel que eu conheci crescida, obrigada. Mas aquelas pessoas que a gente sente como ela é uma nova velha amiga minha. Já disse isso para ela. Que bom, Lília. Também sinto o mesmo. Muito obrigada. E um abraço enorme e que 2022 seja isso. Nos traga o presente. Bom, e como eu prometi, eu queria passar direto para o nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. A gente convidou grandes autoras e grandes autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Bom, e nesse mês de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, a gente convidou a Amara Moira, que é a autora de E Se Eu Fosse Puta, para dar a dica literária LGBTI+, aqui no 451 MHz. Com a palavra, Amara Moira. Se tem um livro que marcou meu ano de 2021, esse livro com certeza se chama Monstrans Experimentando Hormônios, de Lino Arruda. É uma obra experimental de um autor que é um homem trans, falando sobre a sua transição de gênero, mas também tratando essa transição de gênero como um apenas dos elementos que compõem a sua vida. Ele vai falar de dinâmicas familiares, sobre todas as tensões pelas quais ele passou ali para poder ir se dizendo quem ele é, né? Mas ao mesmo tempo ele vai falar sobre outros processos, as dúvidas, os conflitos pelos quais ele passou, é dentro de si também, né? Como se, né, mostrando que nem sempre a gente tem tanta certeza, plena certeza do que a gente é de cara, e a gente pode também mudar de ideia ao longo desse percurso, e a gente não precisa ter ódio do que a gente foi, ou do que nos criaram para ser, ou do nosso passado. Ele vai trazer tudo isso daqui. Ele vai falar sobre o efeito dos hormônios, né? O subtítulo já mostra isso, né? Experimentando hormônios, né? Então essa brincadeira do hormônio com o horror, que vai criando uma figura monstruosa, incompreensível para a sociedade, tanto que ele vai retratar todas as personagens do livro como figuras meio monstruosas, animalizadas, mas isso não significa que ele está dando uma cara pejorativa para essas figuras, não, é uma ruptura mesmo com a própria ideia de antropocentrismo, né? Então essa coisa do homem, o ser humano no centro de tudo, acima de todas as outras espécies. Ele tem toda uma militância em relação a isso também. Isso vai estar bastante discutido no livro. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa obra. Bom, e assim chegamos ao final do programa. E eu queria te fazer mais um convite.
Aproveita que você está com o seu tocador aberto e faz uma avaliação do nosso podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, você pode dar estrelinhas para o nosso programa e a gente precisa delas. Então é só clicar no ícone com uma estrelinha e atribuir de 1 a 5 estrelas, conforme você avaliar. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas. É só você clicar aí no botão de compartilhamento aí no seu tocador, aquela flechinha saindo de um quadradinho. Encaminhe agora mesmo esse episódio para um amigo ou para uma lista de amigos. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a novos amantes da literatura e dos livros. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Leonardo Maciel Andrade, Felipe Arruda, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Aline Bona, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamiche Bueno, Flávia Soleiro Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Teresa Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Túmula de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Colgo, Walter Craveiro, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Rique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Georgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregóri, Caroline Greve, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos Inúbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Mirna Lima, Renata Alves de Lima, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Valéria Midena, Vitor Muniz, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Maria Portugal, Diana Radomisler, Janes Rocha, Luísa Vieira da Rocha, Leni Manzatti Rodrigues, Admila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Ana Marta de Santana, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa, Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Pedro Manuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, Orlando Vilar, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 57º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 11 de fevereiro. Até lá! O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.